Bom dia, hoje, dia 4 de junho de 2026, é um dia triste, mas também um dia de celebração da obra de uma grande escritora, artista gráfica, ativista política, mulher iraniana, que é a Marjane Satrapi. Ela é mais conhecida, ficou mais popularizada pela sua obra Persépolis, que inicialmente veio aqui pelos quadrinhos, né? E posteriormente teve um filme de animação gráfica lançado e do ano de 2009, se bem me recordo. E além de outras obras, né, era uma artista gráfica e tinha também cineasta, contexto também político, palestrante, e ela faleceu hoje. E com certeza é alguém que vai deixar bastante saudade, não só pela obra que ela fez, mas sobretudo pela pessoa que era. E em nota, a família disse que ela morreu de tristeza. É interessante isso, né? Morrer por tristeza. E aí, ao que tudo indica, está associado à perda do esposo dela no ano passado. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória com o Persépolis. Aqui no canal a gente trata bastante de filmes, comentários de filmes, filosofia também, que é a minha área, e volta e meia juntando as duas coisas, né? Comentários de filmes com teor filosófico. E ainda estou devendo justamente um comentário sobre esse filme, o Persépolis. Ainda não tem, mas pretendo fazer e trazer em breve. Mas como é que é a minha história com relação a essa obra da Marjane Satrapi? Eu conheci a Marjane Satrapi, a obra dela, obviamente, né? Em 2010, quando eu comecei o namoro com a minha esposa. E aí eu me lembro que no primeiro dia que eu fui na casa dela, ela passou para assistir e a gente assistiu juntos. O primeiro filme, um dos primeiros filmes que a gente assistiu juntos, que foi o Persépolis, da Marjane Satrapi. E na época eu lembro que não me chamou muita atenção, mas a minha esposa é professora também de filosofia e ela sempre passava esse filme nas aulas dela, na escola, né? E ela sempre me dizia que esse filme era muito importante porque ele abria as portas para o mundo iraniano. E anos depois, eu também me tornei professor de filosofia e atualmente eu uso também essa obra, não os quadrinhos, mas a animação gráfica, né? Nas minhas aulas. Então, atualmente, inclusive, eu estou utilizando a obra Persépolis em sala de aula e estamos até mesmo na parte de apresentações, na parte de notas, né? Das avaliações. E é muito interessante como chama a atenção dos alunos. E alguns deles vêm até com cosplay de Marjan. É muito interessante. E eles apreendem bem as ideias dela, porque as ideias dela são bastante atemporais. Falam sobre liberdade, falam sobre a situação da mulher em um regime extremamente patriarcal, machista, que é o regime xiita iraniano no qual ela viveu. Fala sobre a presença, a permanência de alguém que enfrenta guerras e revoluções. Fala sobre xenofobia, que é um tema que infelizmente ainda persiste e é um tema muito em voga atualmente. Ela mostra todo o processo de xenofobia que ela sofreu na Áustria e por isso é uma obra atemporal. E eu concordo aqui com isso, hoje em dia eu concordo bastante com isso que a minha esposa falou, que essa obra ela é meio que uma porta de entrada para a gente conhecer um pouco mais o mundo árabe, o mundo iraniano. De uma forma geral, a gente é muito perpassado pelo discurso imperialista reacionário norte-americano, que pinta o mundo árabe como um mundo de conflitos intermináveis, de selvagens, né? E a gente fica muito com essa mentalidade, a gente foi muito criado com essa mentalidade.
e não corresponde à verdade. Obviamente, existem seus problemas gravíssimos, contradições, mas o mundo árabe e o mundo iraniano é também um mundo riquíssimo. E o Persépolis, ele traz muito disso, né? Ele traz muito disso e acaba sendo uma porta de entrada para a gente conhecer esse mundo árabe iraniano, justamente porque ele traz aquela leveza do olhar de uma criança inicialmente, né? Depois das memórias de uma adolescente, e posteriormente, já ao final do filme, os quadrinhos, o desencanto que também é necessário para que possamos ter uma visão mais crítica da realidade. E com isso a gente tem uma perspectiva muito ampla sobre aquele mundo em que a Marjan trata nas suas obras. É interessante que os quadrinhos e o filme também, eles são em preto e branco, né? Eles não são coloridos. E isso me parece, e já assisti alguma coisa sobre, em que a Marjan falava que isso, por ser dessa forma e não colorido, ele amenizava um pouco aqueles horrores, né? A gente observa principalmente no filme, que usa os elementos sonoros, em que muito daquele horror, da guerra, da própria vida dela, né? Ele é amenizado por conta de estar sem todas as suas tonalidades, né? O que dá uma certa leveza em algo que não tem leveza. Aqui me lembra muito o filme A Vida é Bela. Bom, é isso. Esse é um comentário. Eu acredito que é um dia triste, mas também, em meio a toda essa tristeza, é um dia também de celebração da obra da Marjan, né? Acredito que a obra dela vai permanecer aí, espero, para sempre, porque é a obra sincera, é uma obra fantástica sobre uma mulher iraniana, ativista política, artística, que deixa uma obra incrível. E se você ainda não conhece, fica aí a dica para conhecer os quadrinhos, né? Conhecer esses quadrinhos aqui, e também o filme. Todos dois são excelentes, além das outras obras que a Marjan tem. É isso, vamos ficando por aqui.